O fedor da sopa misturava-se ao cheiro de pus e pólvora. A cozinha era uma tenda torta, suja de lama e gordura seca. O cozinheiro, um homem de olhar afundado, mexia um caldeirão com o mesmo movimento mecânico de quem já não tem memória do sabor. Ele não lembrava o próprio nome. O capitão o chamava apenas de mãos firmes. Todos os dias, ele cortava mais carne podre do que um açougueiro em fim de feira. E ainda assim, era o único da tropa que não sentia fome. Os soldados marchavam até a barraca como fantasmas famintos. Nenhum falava, só estendiam as marmitas com dedos trêmulos e olhares perdidos. Ele servia sem olhar nos olhos. Aprendeu que encarar os vivos era pior do que ver os mortos. Havia algo quebrado ali, não nas pernas ou nos braços, mas nas almas, e ele cozinhava para essas almas em ruínas, alimentando cadáveres em pé. A chuva caía fina e o barro engolia botas até os joelhos. Às vezes, encontrava pedaços de pano ensanguentado no fundo da panela. Não perguntava de onde vinham. A guerra não dava espaço para higiene ou moral, apenas para calafrios, náusea e silêncios. Quando o caldo fervia, ele ouvia sussurros. Não sabia se era vapor ou vozes, mas elas estavam ali. A fumaça da lenha molhada queimava os olhos. Ele limpava o suor com o antebraço sujo e continuava mexendo. Ao fundo, as explosões pareciam tambores distantes de um ritual profano. A comida era pouca, o gosto era de ferrugem. Ainda assim, os soldados comiam em silêncio, como se a dor fosse um tempero conhecido. À noite, dormia encostado no caldeirão vazio. Sonhava com sopa borbulhante, mas feita de rostos, rostos sem olhos. Acordava sem grito, apenas com a respiração presa, como se estivesse se afogando em caldo quente. A cozinha não era apenas um lugar, era o altar. Os gritos vinham da enfermaria, mas não eram de dor, eram chamados, súplicas por comida, mutilados, amputados, moribundos. Eles queriam sopas que não pudessem mastigar, pois já não tinham dentes. O cozinheiro obedecia. Transformava ossos estilhaçados e carne esfarelada em caldo grosso. Um líquido denso que escorria como lodo sagrado em copos de estanho. Às vezes, misturava papas feitas de fígado e pele cozida. Um sargento sem mandíbulas derramava lágrimas silenciosas ao engolir. Outro, sem braços, era alimentado por um companheiro de olhos vazios. A cozinha virou um templo profano, onde a comunhão era feita com carne diluída. Ele já não sabia se era cozinheiro ou carrasco. Um dia, entregaram-lhe uma sacola de carne anônima. Disseram que era de animal, mas ele sabia. Era macia demais, clara demais. Ele a cozinhou mesmo assim, porque naquele campo de guerra não havia lugar para questionamentos, apenas para panelas que fervem e almas que se esvaziam. Enquanto mexia a sopa, sentiu o cheiro da morte antes de ver o corpo. Um soldado jovem havia morrido ao lado da cozinha, coberto por ratos. Ninguém o recolheu, mas os ratos, sim. Ele então entendeu. Os vivos estavam deixando de ser prioridade. A comida era mais importante do que os corpos. À noite, deitou-se perto da lenha, ouvindo os gemidos dos feridos atravessando a lona fina da tenda. Cada gemido soava como o estalar de um osso. Ele chorou pela primeira vez. As lágrimas caíram dentro do caldeirão. No dia seguinte, disseram que o caldo tinha um gosto diferente. Mas o forno cuspia fumaça grossa e escura. O cheiro de carvão queimado se confundia com o da carne. O cozinheiro mexia os caldeirões, mas os olhos estavam em outro lugar. Um soldado havia caído morto a seus pés minutos antes, e ninguém levou o corpo. Apenas arrastaram-no para o canto como se fosse um saco de batatas. O barulho foi ensurdecedor. A explosão partiu o teto da cozinha em lascas flamejantes. A lona queimava. Homens gritavam.
Quando ele abriu os olhos, o calor havia devorado os caldeirões e transformado a carne em carvão. A fumaça tinha gosto de ferro e morte. Meia cozinha estava morta, a outra em chamas. Homens corriam sem rosto, derretendo como bonecos de sebo. Ele viu um ajudante sem os braços, com a boca aberta num grito que não saía. O cheiro era de porco queimado, só que eram humanos. E o inferno era ali, na tenda da sopa. Ele tentou fugir, mas caiu. A perna esquerda estava cravada com uma estaca de metal quente. Gritou por socorro, mas quem escuta um cozinheiro? Os gritos dos soldados superavam qualquer súplica. Ele arrastou-se pelo chão coberto de sopa, sangue e carvão, até perder a consciência. Acordou dias depois, numa enfermaria de lona, envolto em gaze. O médico não falou nada, apenas olhou com pena e entregou-lhe um espelho. O rosto estava coberto por feridas, mas os olhos estavam mortos. Foi ali que ele soube. Não cozinharia mais. Era hora de recolher. A tinta escorre sobre o papel úmido. Querida Amara, hoje o céu não nasceu. A carta começa como um sussurro, como quem teme acordar os mortos. A guerra já comeu tudo, menos o hábito de falar com os fantasmas. Aqui, o tempo não passa, ele sangra. As palavras seguem manchadas com lágrimas e sangue seco. Ele descreve o cheiro da sopa misturada com carne humana, o calor do forno que queimou seus colegas como lenha. Mas omite os detalhes. Ela não entenderia. Ninguém entenderia. Ainda lembro da sua voz chamando da escada. Uma memória que fere. Talvez ela já tenha morrido. Talvez esteja viva com outro. Mas ele precisa acreditar que há alguém esperando, porque se não houver, o que restou? Ele termina a carta com uma confissão. Não volto inteiro. Talvez eu nem volte, mas se encontrar esta carta, me perdoe. Assina com mãos trêmulas. Depois a dobra, beija o papel e a guarda num saco encharcado de lama. Na manhã seguinte, entrega a carta a um soldado que parte. Se você sobreviver, entregue isso. O soldado não responde, só acena, e parte como tantos outros para onde os relógios morrem. O cozinheiro fica, com os caldeirões vazios, a panela com o silêncio. Não há mais carne, só ossos fervidos e água lamacenta. Ele mexe devagar, como se aquilo fosse um ritual, como se ainda houvesse algo sagrado no ato de alimentar os vivos. A fome tornou-se um espírito no acampamento. Anda entre os doentes, sopra no ouvido dos moribundos. Ele escuta sussurros. Use o que resta deles. Eles não vão sentir falta. O cozinheiro abaixa a cabeça. Já não discute com as vozes. Naquela noite, serve a sopa como sempre. Soldados famintos engolem em silêncio. Ninguém pergunta o que há no caldo, mas todos sabem. A verdade fede mais que os cadáveres. Um garoto, quase sem dentes, sorri entre goles. Obrigado, senhor. O cozinheiro não responde. Observa o menino mastigando algo que um dia foi humano. O gosto da culpa não sai da boca. No fim da noite, ele senta diante da panela vazia e finalmente prova sua própria sopa. O gosto é ferroso, amargo, como sangue antigo. Mas ele engole, porque precisa, porque já não é mais um homem. Na madrugada, seus olhos fixam o vazio, a mente estilhaçada, a alma em luto. Ele não chora, nem grita, apenas mastiga em silêncio o que restou de si mesmo. E então, dorme, pela primeira vez em dias, como quem aceitou virar fantasma. Se curtiu esta história e quer mais, então não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Assim receberá nossas notificações de novos vídeos. Crônicas do Caos Antigo, porque a história não termina aqui.